crianças, bom dia com alegria. Hoje, terça-feira, 19 de maio. Deixa eu te marcar. Hoje, crianças, nós teremos aulas de história. Peguem aí o módulo 2 de vocês, por favor, na página 249. Vou aproximar para a câmera para nós iniciarmos o estudo de história. Deixa eu ver aqui. Tá bom assim? Iniciemos então o nosso estudo de história. O Brasil dos Engenhos. Acompanhe a leitura no livro de vocês. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Naquela época, o açúcar era um produto raro e muito apreciado na Europa. Por isso, era vendido a preços elevados, gerando altos lucros. O local de produção açucareira era chamado engenho. Observe a pintura a seguir. Antes disso, vamos ler aqui ao lado. Colônia. Uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil, o nosso Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal durante cerca de 300 anos. Acompanhemos aí o que o quadro mostra. Etapas da produção de açúcar em um engenho. Monocultura. O cultivo da cana para a produção de açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo, centrado em um único produto, de monocultura. Passemos então, crianças, para a página 250. Continuaremos o estudo na mão de obra africana. Os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos nos engenhos. As pessoas escravizadas viviam em condições desumanas e não tinham nenhum direito. Com o tempo, o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias atividades na colônia, como na mineração, nos ambientes domésticos, no comércio e em diversas funções na cidade. Aqui ao lado, no livro de vocês, escravizado carregando cana-de-açúcar. Continuemos então a leitura. A escravidão no Brasil. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência, é chamado escravidão. No Brasil, milhares de indígenas e africanos foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. As lutas e resistências. Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas e incendiando lavouras.
Muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura de origem. Aqui ao lado, vocês podem visualizar planta do quilombo Buraco de Tatu, formado na Bahia durante o período colonial. Passamos então para a página 251, onde são atividades para serem realizadas em casa. Continuemos então o assunto na página 252. As comunidades quilombolas. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. O que são quilombolas, crianças? Quilombolas é como são chamados os moradores de um quilombo. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Atualmente, existem centenas dessas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Conheça algumas delas. No primeiro quadro, Grupo Samba de Roda do Quilombo, em Comunidade Quilombola em Laranjeiras, Sergipe, 2013. No segundo quadro, Festa de São Sebastião no Quilombo da Barra Local em Rio de Contas, Bahia, 2014. Passemos para a página 253. Quilombolas artesãs, Casa de Farinha do Quilombo, Fazenda Pisciguaba, Ubatuba, São Paulo, 2014. Crianças quilombolas jogam capoeira durante festa de cultura afro, em Comunidade Quilombola, em Araruama, Rio de Janeiro, 2015. Questão para pesquisa. Você já tinha ouvido falar nas comunidades quilombolas? Vocês irão pesquisar em casa e escrever no caderno de vocês, crianças. Vivendo valores. Atualmente, diversos aspectos da cultura de origem africana estão presentes em nosso dia a dia. A resistência desses povos à condição de escravidão foi fundamental para manter vivas suas tradições ao longo dos anos. Passemos para a página 254, onde iniciaremos uma leitura reflexiva. Cidadania no dia a dia. A formação de latifúndios e o direito à terra. Como vimos, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território colonial em capitanias hereditárias. Ao receber uma capitania, o donatário assumiu o compromisso de tornar esse território produtivo. Assim, para cumprir seu dever, os donatários dividiam as capitanias, entregando grandes extensões de terras a pessoas que tinham recursos para explorá-las. Esse foi o primeiro modelo de divisão das terras da colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terra improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem a apenas uma pessoa ou a apenas uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil. Assim, a maior parte das terras de nosso país
continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Observe o gráfico. A distribuição de terras no Brasil, 2006. Aqui, propriedades pequenas. No verde, propriedades grandes. Desculpa, no verde, propriedades grandes. 45 mil unidades. No roxo, 35%. No vermelho, 20%. Questão A. Segundo o gráfico, que tipo de propriedade ocupa a menor parte das terras no Brasil? E B. E que tipo de propriedades ocupa a maior parte das terras? Continue a leitura reflexiva em casa para a realização de exercícios. Página 256. Bem, crianças, como eu havia dito no início, o estudo de história, hoje nós estudamos estes tópicos: o Brasil dos engenhos, a mão de obra africana, as comunidades quilombolas, a formação de latifúndios e o direito à terra. Com observação, no último dia 13 de maio foi comemorado a abolição dos escravos, crianças, no nosso Brasil, mas pouco temos a comemorar. Nos últimos estudos mostram ainda que os negros ainda vivem em condições desiguais, com pouco emprego, pouco salário, baixos salários, poucas oportunidades, baixa escolaridade e vivem muito marginalizados. Esperamos que no futuro, um futuro bem próximo, todo esse cenário mude. Para que tudo isso mude, depende de vocês, crianças, que são o futuro do nosso Brasil. Bem, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um bom estudo. O livro requer mais uma leitura reflexiva para a realização das atividades. Até o próximo encontro. Tchau!